Você é a vergonha da família, velha decrépita. Teimosa, egoísta. Não pensa em ninguém além de si mesma. Enquanto nós nos matamos de trabalhar, você fica aí, agarrada nesta casa caindo aos pedaços por puro capricho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Cristina cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Rafael levantou-se, chocado. E eu senti algo estranho. Não foi raiva nem tristeza. Foi como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. As palavras do meu filho pairavam no ar como fumaça tóxica. Velha decrépita. Vergonha da família. Palavras que não podem ser recolhidas depois de soltas, como flechas que, uma vez disparadas, seguem seu curso até atingir o alvo. Respirei fundo, sentindo o ar salgado do mar encher meus pulmões. Olhei para o retrato de Antenor na parede. Aquele do nosso aniversário de 40 anos de casados, quando ainda tínhamos cabelos escuros e sonhos pela frente. Quase pude ouvir sua voz. Vera, meu amor, chegou a hora de mostrar de que madeira você é feita. Lentamente, levantei-me da cadeira. O piso rangeu sob meus pés, como se a casa também protestasse contra aquela agressão. Fui até a cristaleira antiga, aquela que Antenor e eu compramos quando Rafael nasceu. Abri a gaveta inferior e tirei uma pasta azul, dessas de elástico, um pouco desbotada pelo tempo. Voltei à mesa e coloquei a pasta sobre a toalha manchada de café. Rodrigo! Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Você sabe que o terreno onde sua casa em Riviera de São Lourenço foi construída está no meu nome, não sabe? O rosto dele empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Talvez tenha visto. O fantasma do seu próprio caráter. Como assim? Aquele terreno? Eu comprei com meu dinheiro. Não, filho. Disse calmamente, abrindo a pasta. Você deu a entrada. Eu paguei o restante das parcelas quando sua empresa quase faliu em 2008. Está tudo documentado aqui. Antenor e eu decidimos não colocar no seu nome para proteger o patrimônio, caso seus negócios não dessem certo. A escritura está em meu nome. Sempre esteve. Mostrei os documentos com suas assinaturas reconhecidas em cartório, datas, valores. Cristina aproximou-se para ver incrédula, a aliança brilhando no dedo enquanto folheava os papéis. Mas... Rodrigo gaguejou, um suor fino aparecendo em sua testa. Eu nunca disse nada porque não achei necessário. Era um presente para você. Mas agora vejo que preciso tomar algumas decisões. Rafael sorriu discretamente. Aquele sorriso de canto de boca que era tão característico de Antenor quando percebia uma ironia da vida. Talvez ele tivesse mais de meu marido do que eu imaginava. Vovó, a senhora está bem? Perguntou ele, aproximando-se e tocando meu ombro. Seu toque era gentil, preocupado, autêntico. Estou, meu filho. Acho que sua visita acabou. Tenho aula de hidroginástica em 1 hora e preciso me arrumar. Rodrigo e Cristina saíram atordoados, como sonâmbulos. Ela ainda tentou se despedir, mas ele já estava na porta, as chaves do carro tilintando na mão trêmula. Rafael ficou para trás, hesitante. Posso voltar outro dia, vovó? Sozinho? Sorri e assenti. Quando fechei a porta, o rangido familiar do piso acompanhou meus passos até a sala. Parei em frente ao retrato de Antenor na parede. Você tinha razão, velho. Sempre disse que eu precisava aprender a me impor. Peguei minha bolsa, coloquei os óculos de sol e, antes de sair, mandei uma mensagem para a doutora Helena, minha advogada, pelo WhatsApp que Rafael me ensinou a usar. Precisamos conversar sobre meu testamento. Está na hora de algumas mudanças. O sol continuava forte lá fora. O mar visível da minha varanda seguia seu ritmo eterno de ondas. Tranquei a porta da minha casa. Minha fortaleza, meu refúgio, minha história.
e segui para minha aula de hidroginástica. Aos 80 anos, eu estava prestes a começar um novo capítulo da minha vida. E o que aconteceu na semana seguinte mudou tudo. O sol continuava forte lá fora quando fechei a porta atrás de mim. Ajeitei a bolsa no ombro e respirei fundo o ar salgado do mar. Meu corpo tremia levemente, não de fraqueza, mas de uma estranha energia que parecia ter despertado dentro de mim após tantos anos adormecida. No caminho para o centro comunitário, onde tinha minha aula de hidroginástica, cumprimentei seu Josias, que varria a calçada da mercearia como fazia todas as manhãs há mais de 20 anos. "Tudo bem, Dona Vera?" Ele perguntou, notando algo diferente em mim. "Melhor do que nunca, seu Josias." Respondi com uma convicção que me surpreendeu. Na piscina aquecida do centro comunitário, enquanto movimentava meus braços e pernas, seguindo as instruções da professora Denise, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam em minha mente. Velha decrépita, vergonha da família, egoísta. Palavras que doíam como ferros em brasa, principalmente por virem do meu próprio filho. "Está mais animada hoje, Dona Vera?" comentou Marlene, minha parceira habitual de hidroginástica, uma senhora de 75 anos com cabelos tingidos de vermelho vivo. "Aconteceu alguma coisa boa?" "Digamos que tive uma revelação", respondi, sentindo a água morna abraçar minhas articulações doloridas. Quando voltei para casa no final da tarde, encontrei 3 chamadas perdidas de Rodrigo no telefone fixo e uma mensagem de Rafael no WhatsApp. "Vovó, tudo bem? Posso passar aí no sábado?" Respondi ao meu neto que sim, que seria bem-vindo. Quanto a Rodrigo, decidi que ele poderia esperar. Pela primeira vez em décadas, não coloquei as necessidades do meu filho à frente das minhas. Naquela noite, enquanto preparava um chá de camomila para ajudar no sono, olhei novamente para o retrato de Antenor. "Sabe, velho, hoje eu senti algo que não sentia há muito tempo." Falei em voz alta, como fazia frequentemente. "Senti que ainda existo, que não sou apenas a mãe do Rodrigo ou a viúva do Antenor. Sou Vera Almeida, professora aposentada, jardineira amadora, e uma mulher que ainda tem voz." Na manhã seguinte, sexta-feira, recebi uma ligação de doutora Helena, minha advogada. "Dona Vera, recebi sua mensagem. Podemos marcar para segunda-feira, às 10 horas?" "Perfeito, Helena. E gostaria que você trouxesse todos os documentos relacionados às propriedades." "Vai fazer mudanças no testamento?" "Vou fazer mudanças em tudo." Respondi com uma firmeza que parecia nova em minha voz. Após desligar, fui até o jardim cuidar das minhas orquídeas. O sol estava agradável, não muito forte, e a brisa do mar trazia aquele cheiro característico de sal e algas. Enquanto borrifava água nas flores, ouvi o rangido familiar do portão. Era Dona Zuleide, minha vizinha de 3 décadas, trazendo uma cesta de goiabas do seu quintal. "Trouxe umas goiabas para você fazer aquela compota que só você sabe fazer", disse ela com seu sorriso largo que revelava a falta de um dente. Zuleide nunca se importou com aparências. "Entre, vamos tomar um café", convidei. Na cozinha, enquanto a água fervia, contei a ela sobre a visita do dia anterior. Zuleide me conhecia melhor que qualquer pessoa viva. Sabia dos meus medos, das minhas dores, das minhas pequenas alegrias. "Vera, eu sempre te disse que aquele menino tinha a ganância no olhar", comentou ela balançando a cabeça. "Lembra quando ele vendia os brinquedos que você dava para comprar outros mais caros?" Lembrava sim. Rodrigo sempre fora assim desde pequeno. Enquanto eu e Antenor vivíamos uma vida simples de professores, nosso filho sonhava com carros importados e roupas de marca.
De onde vinha essa sede por status e dinheiro? Nunca soube responder. O que vai fazer agora? Perguntou Zuleide, aceitando a xícara de café que lhe ofereci. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, Zuleide. Vou cuidar do meu futuro, não do futuro deles. Quando Zuleide se foi, com promessa de voltar no domingo para um almoço, sentei-me na varanda com um bloco de notas. Comecei a listar tudo o que precisava resolver. O testamento, a escritura da casa, o terreno em Riviera, minhas economias no banco. Era hora de colocar ordem na casa, literal e figurativamente. O telefone tocou novamente. Era Rodrigo. Deixei tocar até cair na secretária eletrônica. Mãe, precisamos conversar. Ontem as coisas saíram do controle. Eu não queria. Por favor, me liga. Sua voz soava diferente. Preocupada, talvez até arrependida. Mas pela primeira vez, não senti aquela urgência em atender ao seu chamado, em acalmá-lo, em fazer tudo ficar bem para ele. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, recebi outra mensagem de Rafael. Vovó, estou preocupado. A senhora está bem mesmo? Posso adiantar minha visita para amanhã cedo? Respondi que sim, que poderia vir. Rafael era diferente. Havia algo nele, uma sensibilidade, uma percepção, que me lembrava Antenor. Dormi melhor naquela noite do que havia dormido em anos. Como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de tentar sempre agradar, de nunca decepcionar, de ser a mãe perfeita para um filho que nunca estava satisfeito. Sábado amanheceu com um céu limpo e um mar tranquilo. Preparei um bolo de fubá com erva doce, daqueles que Rafael adorava quando criança, nas raras vezes em que Rodrigo o trazia para me visitar. Às 10h em ponto, ouvi o rangido do portão. Rafael entrou sozinho, sem o celular à vista, o que era uma novidade. Vestia jeans e uma camiseta simples, os cabelos escuros um pouco despenteados pelo vento do litoral. Vovó. Ele me abraçou com força, um abraço genuíno que me pegou de surpresa. A senhora está bem mesmo? Estou ótima, meu filho. Vamos entrar, fiz bolo de fubá. Na cozinha, servilha-se uma fatia generosa do bolo ainda morno e um copo de suco de laranja recém-espremido. Rafael comeu com gosto, elogiando a cada garfada, como fazia quando criança. Vovó, queria pedir desculpas pelo que aconteceu. O jeito como meu pai falou com a senhora foi horrível. Não precisa se desculpar pelos erros dos outros, Rafael, disse sentando-me à sua frente. Nem mesmo pelos do seu pai. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo a colher no suco. Sabe, vovó, eu sempre soube que tinha algo estranho nessa insistência dele para a senhora vender a casa. Mas nunca imaginei que ele fosse explodir daquele jeito. As pessoas mostram quem realmente são sob pressão. Comentei, lembrando-me de uma frase que Antenor costumava dizer. Rafael hesitou, como se decidisse se deveria ou não falar o que estava pensando. Vovó, tem uma coisa que a senhora precisa saber. Meu pai está com problemas financeiros, dívidas grandes. Acho que ele viu nesta casa uma solução rápida. Então era isso. A insistência, a agressividade, a pressa. Não era apenas a ganância habitual. Era desespero. Como você sabe disso, Rafael? Ouvi uma discussão entre ele e minha mãe há algumas semanas. Algo sobre cartões de crédito estourados, empréstimos bancários, investimentos que deram errado. Aquilo explicava muita coisa. Rodrigo sempre teve uma relação complicada com o dinheiro. Gastava mais do que ganhava. Investia em negócios arriscados. Mantinha um padrão de vida acima de suas possibilidades. E você, meu filho? Como está com tudo isso?
Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos de um jeito que me lembrou Antenor. Confuso, vovó. Sempre achei que meu pai era perfeito, sabe? Bem-sucedido, respeitado. Agora vejo que tem muito mais embaixo da superfície. Conversamos por horas. Rafael me contou sobre a faculdade de engenharia ambiental que cursava, sobre sua namorada Clara, sobre seus planos de trabalhar com conservação marinha. Era como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. Não como avó e neto, mas como duas pessoas descobrindo afinidades inesperadas. Sabia que seu avô era fascinado pelo mar? Contei a ele. Antes de ser contador, Antenor queria ser oceanógrafo. Tinha livros e mais livros sobre o assunto. Sério? Nunca soube disso. Os olhos de Rafael brilharam. Meu pai nunca fala sobre o vovô. Seu pai e seu avô eram diferentes. Antenor valorizava conhecimento, simplicidade. Rodrigo sempre quis mais. Sempre olhou para fora, nunca para dentro. Quando Rafael se preparava para ir embora no final da tarde, surpreendeu-me com uma pergunta. Vovó, posso trazer Clara para conhecer a senhora no próximo final de semana? Acho que vocês duas se dariam bem. Claro que sim, meu filho. Vou fazer aquela moqueca que seu avô adorava. Antes de sair, Rafael me abraçou novamente, mais apertado desta vez. A senhora é incrível, sabia? Queria ter percebido isso antes. Depois que ele partiu, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando a Dilmar que começava a ficar prateado sob a luz do entardecer. Senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Antenor, sussurrei para o vento. Acho que, pelo menos com o neto, fizemos um bom trabalho. O domingo passou tranquilo, com a visita prometida de Zuleide para o almoço. Segunda-feira chegou com uma leve garoa, típica do litoral. Coloquei um casaco leve, peguei minha bolsa com todos os documentos e dirigi-me ao escritório de doutora Helena, no centro da cidade. Helena era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante, óculos de armação vermelha e uma eficiência que sempre admirei. Conhecia-a há anos, desde que ela começou a advogar ainda jovem, quando Antenor e eu precisamos resolver questões da aposentadoria. Dona Vera. Ela me recebeu com um sorriso caloroso. Pontual como sempre. Em sua sala organizada, com vista para a praça central da cidade, expus minhas intenções. Helena, quero fazer mudanças no meu testamento. E também quero entender melhor a situação do terreno em Riviera de São Lourenço, onde meu filho construiu a casa dele. Por quase 2 horas revisamos documentos, discutimos opções legais, ponderamos decisões. Helena me explicou cada detalhe com a paciência de quem sabe que tais decisões não são apenas legais, mas profundamente emocionais. Dona Vera, tenho que perguntar. Tem certeza disso? Sei que está magoada com seu filho, mas essas mudanças são significativas. Olhei pela janela vendo a chuva fina cair sobre as árvores da praça. Algumas decisões são como chuva, inevitáveis, necessárias, parte do ciclo natural da vida. Tenho certeza, Helena. Não estou fazendo isso por raiva ou vingança. Estou fazendo isso por justiça, comigo mesma e com quem realmente se importa comigo. Quando saí do escritório de Helena, a chuva havia parado e um tímido sol aparecia entre as nuvens. Caminhei lentamente pela praça, sentindo uma leveza estranha. As decisões estavam tomadas, os papéis seriam preparados e em 1 semana eu voltaria para assinar tudo. No caminho para casa, parei em uma floricultura e comprei um vaso de violetas. Antenor adorava violetas. Dizia que eram flores que pareciam frágeis, mas eram surpreendentemente resistentes. Como eu. Na terça-feira, enquanto regava minhas plantas, ouvi o rangido do portão. Era Rodrigo, sozinho desta vez,
com olheiras profundas e uma expressão que misturava apreensão e irritação. Mãe, ele começou, mal dando tempo para eu convidá-lo a entrar. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Entre, Rodrigo, disse calmamente, continuando a regar minhas orquídeas. Na sala, ofereci-lhe café, que ele recusou com um gesto impaciente. Mãe, sobre o outro dia, eu perdi a cabeça. Não queria ter dito aquelas coisas. Você sabe como sou, às vezes falo sem pensar. Terminei de regar a última planta. Coloquei o borrifador sobre a mesa e sentei-me de frente para ele. Rodrigo parecia tenso, inquieto, os dedos tamborilando no braço do sofá. Filho, não se preocupe. Suas palavras foram esclarecedoras. Ele franziu o senho, confuso com minha tranquilidade. Como assim esclarecedoras? Elas me mostraram exatamente o que você pensa de mim, e isso me ajudou a tomar algumas decisões importantes. Rodrigo endireitou-se no sofá, subitamente alerta. Que tipo de decisões? Estive ontem com a doutora Helena. Estamos revendo meu testamento, a situação do terreno em Riviera. O quê? Ele quase gritou levantando-se. Mãe, você não pode fazer isso. Aquela casa. Nós construímos com nosso dinheiro. Vocês construíram a casa, sim. Mas o terreno está no meu nome, como você bem sabe agora. E quanto ao testamento, estou apenas garantindo que meus bens sejam distribuídos conforme meus verdadeiros desejos. Seu rosto passou do vermelho ao pálido em segundos. É por causa daquele moleque, não é? Rafael andou enchendo sua cabeça contra mim. Rafael não disse uma palavra contra você, respondi, mantendo a calma. Ele é um rapaz educado e respeitoso. Aliás, virá me visitar novamente no próximo final de semana com a namorada. Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente tentando controlar-se. Mãe, por favor, vamos conversar direito. Estou passando por alguns problemas financeiros. Nada grave, mas preciso de um tempo para reorganizar as coisas. Se você fizer essas mudanças agora. Então Rafael estava certo. A situação era realmente séria. Que tipo de problemas, Rodrigo? Ele hesitou, como se decidisse quanto deveria revelar. Alguns investimentos não deram certo. Tenho algumas dívidas, mas vou resolver tudo. Só preciso de tempo. E por isso queria que eu vendesse minha casa? Para resolver suas dívidas? Rodrigo desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Não é bem assim. Eu realmente me preocupo com você morando sozinha. Mas sim, pensei que parte do dinheiro poderia me ajudar a reorganizar as coisas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de expectativas frustradas, de padrões de comportamento que nunca mudaram. Rodrigo, disse finalmente, vou lhe dizer o que vou fazer. Não vou vender minha casa, não vou para nenhum asilo. Vou continuar vivendo aqui, com minhas plantas, meu mar, minhas memórias. Mas, mãe, não terminei. Interrompi com firmeza. Quanto ao terreno em Riviera, não vou tomá-lo de você. Sei que aquela casa é importante para a sua família. Mas vou transferir metade da propriedade para Rafael quando ele completar 21 anos, no próximo mês. O choque no rosto de Rodrigo era visível. Você não pode fazer isso. Posso e vou. O terreno está no meu nome, como você mesmo verificou nos documentos. E quanto ao meu testamento, estou dividindo meus bens entre você e Rafael. Não vou deserdá-lo se é isso que teme. Mas também não vou permitir que você controle tudo. Rodrigo levantou-se, o rosto contorcido numa mistura de raiva e desespero. Você vai se arrepender disso, mãe. Não sabe o que está fazendo. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que estou fazendo. Respondi, também me levantando. E agora, se me der licença, tenho um compromisso no centro comunitário.
Ele saiu batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Fiquei parada na sala, sentindo seu coração acelerado, mas estranhamente calma. O retrato de Antenor na parede parecia me observar com aprovação. É velho, murmurei. Parece que ainda tem um pouco de coragem dentro de mim. Os dias seguintes passaram num borrão de atividades. Hidroginástica, centro comunitário, visita à dona Zuleide, que estava com um resfriado, preparativos para receber Rafael e Clara no fim de semana. Na sexta-feira recebi uma ligação inesperada. Era Cristina. Dona Vera. Sua voz soava hesitante. Como a senhora está? Estou bem, Cristina. E você? Um suspiro do outro lado da linha. As coisas estão complicadas aqui. Rodrigo está como uma bomba prestes a explodir desde que voltou da sua casa na terça. Imagino que sim. Dona Vera, ele não é uma má pessoa. Está passando por um momento difícil. Perdeu muito dinheiro em um investimento, estamos com dívidas. Ele viu na venda da sua casa uma solução rápida. E por isso achou que poderia me chamar de velha decrépita e exigir que eu saísse da minha própria casa? Silêncio do outro lado. Não estou defendendo-se o que ele disse. Cristina finalmente respondeu. Foi imperdoável. Só estou tentando explicar por que ele está tão desesperado. Entendo o desespero, Cristina, mas não aceito o desrespeito. Outra pausa longa. A senhora realmente vai mudar o testamento? Transferir parte do terreno para Rafael? Vou. Já está decidido. Cristina suspirou novamente. Rodrigo vai ficar furioso quando souber que estou ligando, mas... A senhora aceitaria se viéssemos para um almoço no domingo? Todos nós. Eu, Rodrigo, Rafael. Para conversar com calma. Pensei por um momento. A ideia de enfrentar Rodrigo novamente não era agradável, mas talvez fosse necessária. Está bem, Cristina. Domingo ao meio-dia. Diga a Rodrigo que espero que ele venha com uma atitude diferente. Obrigada, Dona Vera. Vou garantir que ele se comporte. Depois de desligar, fiquei pensando na complexidade dos laços familiares. Como é possível amar alguém profundamente e, ao mesmo tempo, reconhecer suas falhas graves? Como equilibrar o amor maternal com o autorrespeito? Não tinha todas as respostas, mas estava começando a entender que, aos 80 anos, ainda tinha o direito de estabelecer limites. Ainda tinha o direito de ser respeitada. Sábado amanheceu ensolarado, um daqueles dias perfeitos do litoral paulista, com céu azul e mar calmo. Preparei a casa para receber Rafael e Clara. Cozinhei uma moqueca caprichada. Fiz um pudim de leite condensado da receita que minha mãe me ensinou e que nunca anotei em lugar nenhum. Às 11 horas, ouvi o rangido familiar do portão. Rafael entrou acompanhado de uma jovem bonita, de cabelos cacheados e pele morena. Clara tinha olhos vivos e um sorriso fácil que imediatamente me conquistou. Vovó, esta é Clara. Rafael apresentou com um orgulho evidente na voz. Dona Vera, é um prazer finalmente conhecê-la. Clara disse, entregando-me um pequeno vaso de violetas. Rafael fala tanto da senhora. O prazer é meu, querida. E obrigada pelas violetas. São minhas flores favoritas. Os 2 horas que se seguiram foram as mais agradáveis que tive em muito tempo. Clara era estudante de biologia marinha, apaixonada por conservação ambiental. Falava com entusiasmo sobre projetos de preservação de tartarugas, sobre os perigos do plástico nos oceanos, sobre como conheceu Rafael em um projeto voluntário de limpeza de praias. Rafa me contou que o Sr. Antenor também amava o mar. Clara comentou enquanto saboreávamos a sobremesa na varanda. Sim, era a paixão dele. Passávamos horas caminhando na praia, ele me ensinando sobre conchas, correntes marítimas, ciclos da lua. Por isso o vovô escolheu morar aqui?
Rafael perguntou. Exatamente. Quando nos aposentamos, a única coisa que ele pediu foi: quero acordar todos os dias vendo Oxumar. Compramos esta casa com nossas economias de uma vida inteira de trabalho. Não era tão valorizada na época. Contei a eles histórias sobre Antenor, sobre nossa vida juntos, sobre os primeiros anos de Rodrigo, quando ele era apenas um menino curioso e não um homem consumido pela ambição. Sabe, Rafael, seu pai nem sempre foi assim, comentei, sentindo uma pontada de tristeza. Quando criança, era sensível, criativo. Acho que a vida foi endurecendo-o aos poucos. Ele vem aqui amanhã, Rafael disse com uma expressão preocupada. Minha mãe me contou sobre o almoço. Sim, ela me ligou ontem. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Enfrentar meu pai novamente? Olhei para o mar ao longe, brilhando sob o sol da tarde. Como o mar, a vida tem seus ciclos, suas marés altas e baixas, suas tempestades ocasionais. Tenho certeza, meu filho. Algumas conversas são difíceis, mas necessárias. Quando eles se preparavam para ir embora, Rafael me surpreendeu. Vovó, posso vir com vocês na segunda-feira ao escritório da doutora Helena? Quero entender melhor essa questão do terreno. Claro que pode. Na verdade, gostaria muito que viesse. Clara abraçou-me com carinho na despedida. Dona Vera, obrigada pelo almoço maravilhoso. E saiba que admiro muito sua força. Quando fechei o portão atrás deles, senti uma certeza crescente dentro de mim. Aos 80 anos, eu estava finalmente aprendendo que força não significa rigidez, mas sim flexibilidade para mudar, para adaptar-se, para crescer, como as orquídeas do meu jardim, que parecem delicadas, mas sobrevivem às mais diversas condições. Domingo chegou com uma expectativa tensa. Preparei um almoço simples, mas caprichado. Arroz, feijão, frango assado com batatas, salada verde. Comidas que Rodrigo gostava desde criança. Ao meio-dia em ponto, ouvi o rangido do portão. Eles vieram no mesmo carro. Rodrigo dirigindo, Cristina ao lado, Rafael no banco de trás. Uma imagem de família que escondia as fraturas profundas por baixo. Boa tarde. Cumprimentei quando entraram, tentando manter a voz firme. Rodrigo parecia mais controlado que na última vez, mas havia uma tensão evidente em seus ombros, em seu maxilar travado. Mãe, ele disse simplesmente, com um aceno de cabeça. Cristina trouxe uma torta de limão de sobremesa. Rafael me deu um beijo carinhoso no rosto, seus olhos transmitindo apoio silencioso. O almoço começou em um silêncio constrangedor, quebrado apenas por pedidos para passar a salada ou o sal. Foi Cristina quem finalmente tentou iniciar uma conversa. A comida está deliciosa, Dona Vera. O frango está no ponto perfeito. Obrigada, Cristina. É uma receita antiga da minha mãe. Mais silêncio. O som dos talheres contra os pratos parecia amplificado na tensão do ambiente. Mãe, Rodrigo finalmente falou, colocando o garfo ao lado do prato. Precisamos conversar sobre suas decisões recentes. Respirei fundo, preparando-me para o que viria. Estou ouvindo, filho. Entendo que ficou magoada com o que disse. Perdi a cabeça, falei coisas que não devia. Peço desculpas por isso. Suas palavras soavam ensaiadas, sem verdadeira emoção. Um pedido de desculpas protocolar, como os beijos no rosto que me dava em suas visitas raras. Mas, ele continuou, não acho justo que tome decisões precipitadas por causa de um momento de raiva. Mudar seu testamento, transferir parte do terreno para Rafael. Isso vai causar problemas na família. Rafael mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Cristina mantinha os olhos fixos no prato. Rodrigo, respondi calmamente.
Minhas decisões não são precipitadas nem motivadas por raiva. São baseadas em uma reavaliação da minha vida, dos meus valores, do que realmente importa para mim aos 80 anos. Mãe, você não entende as consequências disso. Estamos passando por dificuldades financeiras. Se metade do terreno for para Rafael agora, isso pode. Pai, Rafael interrompeu com uma firmeza que me surpreendeu. Você está preocupado com dinheiro novamente. A vovó está falando sobre respeito, sobre dignidade. Rodrigo lançou um olhar furioso ao filho. Você não entende nada de negócios, de responsabilidades. É fácil falar quando seus estudos, seu apartamento, tudo é pago por mim. Rodrigo! Cristina exclamou, chocada com o tom. O clima havia esquentado rapidamente, como eu temia. Decidi intervir antes que as coisas piorassem. Vamos todos nos acalmar, disse com a voz de professora que usei por 40 anos para controlar salas de aula agitadas. Não convidei vocês para brigar na minha mesa. Surpreendentemente, funcionou. Todos se calaram. Rodrigo, continuei. Entendo suas preocupações financeiras. Rafael me contou sobre alguns problemas que vocês estão enfrentando. Rodrigo lançou um olhar traído ao filho. Mas isso não justifica a forma como me tratou, nem a tentativa de me forçar a vender minha casa para resolver seus problemas. Eu não estava forçando ninguém. Ele tentou se defender, mas sem muita convicção. Filho, ouça com atenção. Não vou vender minha casa. Vou continuar morando aqui enquanto tiver saúde para isso. E sim, vou transferir metade do terreno em Riviera para Rafael quando ele completar 21 anos, no próximo mês. A senhora não pode fazer isso, ele exclamou, batendo na mesa. Aquele terreno, nós temos planos para ele. Que planos, Rodrigo? Vendê-lo para pagar dívidas? Seu silêncio foi resposta suficiente. O terreno está no meu nome, continuei. Foi um presente que Antenor e eu decidimos dar a você, mas nunca transferimos oficialmente porque você estava sempre envolvido em negócios arriscados. Agora vejo que foi uma decisão sábia. Rafael olhava de mim para seu pai, claramente desconfortável por estar no centro desta disputa. Vovó, ele começou, não quero ser causa de mais conflitos na família. Você não é a causa, Rafael. Respondi, colocando minha mão sobre a dele. Os conflitos já existiam muito antes disso. Cristina, que estivera quieta até então, surpreendeu a todos ao falar. Rodrigo, sua mãe está certa. Você ultrapassou todos os limites na semana passada. As palavras que usou foram imperdoáveis. Você também vai se voltar contra mim, Cristina? Ele perguntou incrédulo. Não estou contra você. Estou a favor do respeito que sua mãe merece. Foi como se algo quebrasse dentro de Rodrigo. De repente, seus ombros caíram. Seu rosto perdeu a expressão combativa. Estou arruinado, mãe. Ele confessou com a voz baixa. Perdi quase tudo em um investimento que deu errado. Estamos afundados em dívidas. O banco está ameaçando tomar a casa se não pagarmos o financiamento. Por isso fiquei desesperado quando soube quanto vale sua casa agora. Finalmente a verdade. Crua, dolorosa, mas verdadeira. Por que não me disse isso antes? Por que toda essa encenação sobre asilos, sobre preocupação com minha segurança? Porque tinha vergonha. Ele admitiu sem me olhar nos olhos. O grande empresário Rodrigo Almeida, falido aos 55 anos. Um fracasso. Senti uma compaixão inesperada brotar dentro de mim. Apesar de tudo, era meu filho. O menino que um dia embalei em meus braços, para quem cantei canções de niná, por quem renunciei a tantas coisas na vida. Rodrigo, olhe para mim, pedi. Quando ele finalmente levantou os olhos, continuei. Você não é um fracasso. Cometeu erros, sim. Fez escolhas que agora está pagando.
Mas isso não define quem você é. Ele parecia um menino novamente, perdido, vulnerável. O que vou fazer, mãe? Como vou consertar isso? Começando por ser honesto. Com sua família, consigo mesmo. Depois, buscando ajuda profissional para reorganizar suas finanças. E, principalmente, redefinindo o que realmente importa na vida. Rafael estendeu a mão, tocando ante o braço do pai. Um gesto simples, mas carregado de significado. Pai, podemos enfrentar isso juntos. Tenho algumas economias da bolsa de estudos. Posso ajudar com as despesas do apartamento. Foi como se uma represa se rompesse. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Soluços profundos, dolorosos, de um homem que finalmente confrontava a si mesmo. Cristina levantou-se e o abraçou. Rafael juntou-se a eles. E eu, observando aquela cena, senti uma estranha paz. Nem tudo estava resolvido, mas era um começo. Quando Rodrigo finalmente se acalmou, limpou o rosto com o guardanapo e me olhou com olhos vermelhos. Mãe, me perdoa. Por tudo. Pelas palavras horríveis, pela ingratidão, por tentar tomar sua casa. Eu me perdi em algum ponto do caminho. Eu te perdoo, filho. Respondi, estendendo minha mão sobre a mesa para segurar a dele. Mas o perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Algumas coisas precisam mudar. Ele assentiu, compreendendo. E quanto ao terreno? Ao testamento? Manterei minhas decisões. Metade do terreno será transferida para Rafael. E meu testamento dividirá meus bens entre vocês dois. Mas... acrescentei vendo seu rosto se contrair. Posso ajudá-lo de outras formas com seus problemas financeiros atuais. Como? Tenho algumas economias. Não é muito, mas pode ajudar a ganhar tempo para reorganizar suas finanças. E conheço pessoas que podem aconselhá-lo melhor que eu sobre como sair dessa situação. Cristina soltou um suspiro de alívio. Rafael sorriu discretamente. Obrigado, mãe. Rodrigo disse com genuína gratidão na voz. Não mereço sua ajuda depois de como agi. Não é questão de merecer, Rodrigo. É questão de amor. Posso estar decepcionada com suas atitudes, mas ainda sou sua mãe. Ainda te amo. A sobremesa foi servida em um clima muito diferente do início da refeição. Havia ainda tensão, claro, feridas recentes demais para estarem completamente curadas. Mas havia também uma honestidade nova, um reconhecimento de verdades há muito tempo evitadas. Quando eles se preparavam para ir embora, Rodrigo hesitou na porta. Mãe, quando a senhora vai ao escritório da doutora Helena? Amanhã às 10 horas. Rafael vai comigo. Ele assentiu, pensativo. Posso ir também? Gostaria de entender melhor as mudanças, talvez. Contribuir com algumas ideias. Olhei para Rafael, que deu de ombros com um pequeno sorriso. Claro, filho. Encontramos vocês lá. Depois que eles partiram, fiquei na varanda observando o mar. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. As ondas quebravam suavemente na praia, num ritmo constante que sempre me acalmou. Antenor, falei em voz alta, como se ele pudesse me ouvir. Será que fiz a coisa certa? Será que fui dura demais ou condescendente demais? O vento salgado bagunçou meus cabelos como se fosse uma resposta. Lembrei-me de algo que Antenor costumava dizer. Na vida, Vera, raramente as coisas são totalmente certas ou totalmente erradas. O importante é sermos fiéis aos nossos valores e abertos ao perdão. Sorri para o retrato dele na parede da sala quando voltei para dentro. Você sempre foi o sábio da família, velho. Segunda-feira amanheceu com um céu limpo e um mar calmo. Vesti-me com cuidado para a reunião com doutora Helena. Um vestido azul marinho simples. Um colar de pérolas que Antenor me deu em nosso aniversário de 40 anos. Sapatos baixos confortáveis. Às 9h30,
Rafael chegou para me buscar. Aos 20 anos, quase 21, ele já demonstrava uma maturidade que me impressionava. Dirigia com cuidado, atento ao trânsito, conversando comigo sobre seus planos de futuro, sobre como gostaria de trabalhar com conservação marinha após a formatura. "Sabe, vovó", ele comentou quando paramos em um semáforo. "Acho que finalmente entendi por que o vovô escolheu esta cidade para vocês viverem. Há algo mágico neste lugar, neste encontro da montanha com o mar. Seu avô dizia que aqui podíamos ver Deus trabalhando em tempo real, nas ondas, nas nuvens, nos pássaros." Rafael sorriu. Ele parecia ser um homem especial. Era. E você tem muito dele, sabia? Não apenas nos olhos ou no sorriso, mas na alma. Quando chegamos ao escritório de doutora Helena, Rodrigo já estava lá, vestido mais simplesmente que o habitual, sem o terno caro, sem o relógio ostensivo. Parecia ter envelhecido anos em poucos dias, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma humildade nova, talvez. "Bom dia, mãe. Rafael." Doutora Helena nos recebeu em sua sala organizada, com vista para ir à praça central da cidade. Com seus óculos de armação vermelha e seu bloco de anotações, ela parecia pronta para mediar o que prometia ser uma reunião tensa. "Dona Vera, conforme combinamos, preparei os documentos para a transferência de 50% do terreno em Riviera para Rafael e as alterações no testamento. Mas entendo que talvez queiram discutir algumas coisas antes de finalizar." Assenti, grata por sua sensibilidade. "Sim, Helena. Houve algumas conversas importantes na família desde nosso último encontro. Para minha surpresa, foi Rodrigo quem tomou a iniciativa." "Doutora Helena, gostaria de sugerir algumas modificações no acordo, se possível." Ela ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa, mas manteve o profissionalismo. "Que tipo de modificações, Sr. Almeida?" Rodrigo olhou para mim, depois para Rafael. "Em vez de transferir 50% do terreno diretamente para Rafael agora, gostaria de propor um usufrutuário. A propriedade ficaria em nome da minha mãe, com um usufruto vitalício para ela. Após seu falecimento, 50% iria para Rafael e 50% para mim." Doutora Helena fez algumas anotações. "Isso protegeria o patrimônio e garantiria que sua mãe mantenha controle sobre a propriedade durante sua vida. É uma proposta sensata." Olhei para Rodrigo tentando entender sua mudança de posição. "Por que essa proposta agora, filho?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Porque percebi que o problema não é de quem é a propriedade, mãe. O problema é a minha relação com o dinheiro, com o status. Preciso resolver isso antes de pensar em patrimônio." Rafael parecia tão surpreso quanto eu. "Pai, tem certeza? Ontem mesmo você estava." "Ontem eu ainda estava tentando controlar tudo, Rafael. Hoje estou tentando aprender a soltar." Doutora Helena, sempre prática, interveio. "Essa proposta parece razoável, Dona Vera. O que a senhora acha?" Olhei para meu filho, para meu neto, para a vista da janela que mostrava a cidade onde vivi tantos anos. Pensei em Antenor, em suas lições sobre perdão, sobre compreensão. "Acho que podemos fazer assim, Helena, mas gostaria de acrescentar uma condição." "Qual?" perguntou Rodrigo, tensionando-se novamente. "Que você procure ajuda, filho. Ajuda profissional para lidar com suas finanças e também com suas questões emocionais." Ele pareceu surpreso. "Questões emocionais? Que questões?" "Essa necessidade constante de aprovação, de status, de ter sempre mais. Isso não é saudável, Rodrigo. E está destruindo não apenas suas finanças, mas seus relacionamentos." Rafael colocou a mão no ombro do pai. "A vovó tem razão, pai. Há excelentes terapeutas em São Paulo. A Clara conhece alguns."
Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se digerisse aquela ideia nova e desconfortável. Tudo bem. Ele finalmente concordou. Vou procurar ajuda. Prometo. Doutora Helena sorriu, satisfeita. Bem, parece que chegamos a um acordo, então. Vou redigir os novos documentos e podemos marcar para assiná-los ainda esta semana. Quando saímos do escritório, o sol estava alto no céu, brilhando sobre a praça da cidade. Rodrigo, que havia vindo em seu próprio carro, hesitou antes de se despedir. Mãe, obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Mães não desistem, filho, mas também não aceitam desrespeito. Ele assentiu, compreendendo. Rafael. Ele se virou para o filho. Obrigado por estar ao lado da sua avó quando eu falhei. Rafael sorriu, aquele sorriso que me lembrava tanto Antenor. Somos família, pai. Nas alegrias e nas dificuldades. Observei os dois se abraçarem. Pai e filho, tão diferentes e ainda assim conectados por laços invisíveis que transcendem desentendimentos momentâneos. Quando Rodrigo partiu, Rafael me ofereceu o braço para caminharmos até seu carro. A senhora está bem, vovó? Foi uma reunião intensa. Respirei fundo o ar salgado que vinha do mar, sentindo o sol aquecer minha pele enrugada. Estou, meu filho. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Por quê? Porque finalmente entendi algo que seu avô sempre dizia. Não é o que acontece conosco que importa, mas como respondemos ao que acontece. Rafael sorriu. O vovô parecia ser muito sábio. Era. E sabe o que mais ele dizia? A vida é muito curta para guardar rancores, mas longa demais para aceitar desrespeito. Enquanto caminhávamos pela praça ensolarada, senti uma paz profunda. Aos 80 anos eu ainda estava aprendendo, ainda estava crescendo, ainda estava descobrindo novas forças dentro de mim. Vovó, Rafael disse enquanto abria a porta do carro para mim. A senhora é incrível. Espero ser como a senhora quando tiver a sua idade. Sorri, tocando seu rosto jovem com minha mão enrugada. Seja você mesmo, meu filho. É o suficiente. No caminho para casa, observei a cidade pela janela do carro. O mar ao longe, as montanhas verdes, as casas coloridas. Este lugar que escolhi para viver meus últimos anos. Este lugar que quase perdi por causa da ganância e do desrespeito. Pensei em todas as manhãs que ainda acordaria vendo o mar da minha varanda. Todas as tardes que passaria cuidando das minhas orquídeas. Todas as noites que adormeceria com o som das ondas ao longe. O que a senhora está pensando? Rafael perguntou, notando meu silêncio. Estou pensando que às vezes é preciso uma tempestade para limpar o ar. E que, aos 80 anos, ainda tenho muita vida pela frente. Quando chegamos em casa, o rangido familiar do portão me recebeu como um velho amigo. As orquídeas na varanda balançavam suavemente com a brisa do mar. O piso de madeira rangeu sob meus passos quando entrei. Rafael ficou para o almoço. Conversamos sobre seus estudos, sobre Clara, sobre seus planos para o futuro. Quando ele se despediu, prometeu voltar no final de semana com a namorada para me levar a um passeio na praia. Sozinha novamente, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o mar ao longe. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de rosa e laranja. Antenor, falei em voz alta, como costumava fazer. Acho que finalmente entendi o que você queria dizer quando falava sobre dignidade. Não é apenas sobre como os outros nos tratam, mas sobre como permitimos ser tratados. Uma brisa suave balançou as folhas do jasmim que plantei anos atrás, trazendo seu perfume doce até mim. Era como se a própria natureza respondesse ao meu monólogo. Aos 80 anos, após uma vida de concessões e sacrifícios,
Eu finalmente havia aprendido a defender meu espaço, minha dignidade, meu direito de viver conforme minhas próprias escolhas. Não era uma vitória contra meu filho, mas uma vitória para mim mesma. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Dona Zuleide, convidando-me para um chá na tarde seguinte. "Tenho novidades para contar", ela disse com sua voz animada. "Minha neta vai se casar." "Que maravilha, Zuleide! Estarei lá." A vida continuava seu curso, com suas pequenas alegrias, suas celebrações cotidianas, suas descobertas constantes. E eu, Vera Almeida, aos 80 anos, estava pronta para vivê-la plenamente, com a sabedoria de quem já viu muito e a curiosidade de quem ainda tem muito a aprender. Naquela noite, antes de dormir, olhei uma última vez para o retrato de Antenor na cabeceira. "Sabe, velho", sussurrei, "você estava certo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se impor. Nunca é tarde para descobrir a própria força." E com essa certeza no coração, adormeci ao som das ondas quebrando na praia, sob o mesmo teto que abrigou tantos sonhos, tantas lágrimas, tantas histórias. Minha casa, meu lugar no mundo.